Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana, essa é a nossa aula 16. Nesta aula, nós daremos continuação aos métodos de integração por substituição. Particularmente, as integrais indefinidas que iremos discutir hoje têm como integrando funções trigonométricas ou têm como primitiva funções trigonométricas. Vamos começar listando algumas identidades trigonométricas e também listando algumas derivadas de funções trigonométricas. Então, nossa primeira relação é a tangente de x, que é igual a seno de x sobre cosseno de x. A segunda é cotangente de x, que é igual a cosseno de x sobre seno de x. A terceira relação é a secante de x, que é igual a 1 dividido pelo cosseno de x. A quarta é a cossecante de x, que é igual a 1 dividido pelo seno de x. A quinta relação é chamada de relação fundamental, e ela diz que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A sexta relação, ela envolve a tangente e a secante, na equação 1 mais tangente ao quadrado de x, que é igual a secante ao quadrado de x. A nossa sétima relação é o seno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E a oitava relação é o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Eu quero fazer uma observação que eu gosto de colocar os parênteses no argumento das funções trigonométricas, que aí não fica com dúvida. Agora nós vamos começar algumas relações envolvendo derivadas, que são elas a derivada da tangente de x, que é igual a secante ao quadrado de x, a derivada da tangente a menos 1, que é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. A tangente a menos 1 também pode ser denotada com a notação arco tangente. Aí na 11 nós temos a derivada do seno a menos 1, ou a derivada do arco seno de x, que é igual a 1 dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado. E a 12 é a derivada do arco cosseno ou cosseno a menos 1 de x, que é menos 1 dividido por raiz de 1 menos x ao quadrado. A 13 e a 14 são as relações do seno da soma e do cosseno da soma. Então, seno de x mais y é igual a seno de x cosseno de y, mais seno de y cosseno de x. E cosseno de x mais y é cosseno x cosseno y, menos seno x seno y, certo? Algumas dessas relações que nós vimos aqui, por exemplo, a 7 e a oitava, elas são deduzidas utilizando o seno e o cosseno da soma e a relação fundamental. Aí a gente consegue deduzir a 7 e a 8. Bom, pessoal, então nós vamos começar agora os nossos exemplos, onde nós iremos recorrer a essa lista que nós apresentamos para obter aqui as integrais. Então, olha só, nossa primeira integral é a integral da fração 5 dividido por 4 mais x ao quadrado. Antes da gente começar a solução, nós vamos observar o integrando e vamos tentar aplicar os métodos que a gente já conheceu. Bom, nós já vimos a integral da potência, que é a integral de x elevado a n dx. Mesmo que se tivesse no denominador a potência, 1 sobre x a n, você transfere a potência para o numerador invertendo o sinal do expoente e você consegue calcular somando 1 no expoente e dividindo pelo mesmo número. Notem aqui que a gente não consegue fazer esse procedimento porque o denominador da potência tem uma soma, não é apenas o x ao quadrado. Então, não é possível aplicar a regra da potência. Depois, você poderia pensar naquelas substituições que nós vimos anteriormente, onde a gente chamaria o denominador de u. Mas vamos tentar, olha só.
Se você chama o 4 mais x ao quadrado de u, e ao derivar, eu vou fazer aqui por etapas, ó. Derivo o primeiro membro e multiplico por du. Derivo o segundo membro e multiplico por dx. A derivada de u é 1 vezes du, vai dar o próprio du. Então, sempre o primeiro membro dá o próprio du. E aqui você tem que derivar. A derivada do 4 é 0 e do 2x é 2, do x quadrado é 2x. Então, 2x dx. Então, quando você isola dx aqui nessa equação, você vai ter du dividido por 2x. Quando você escrever du dividido por 2x aqui, ó, no lugar do dx, du sobre 2x. Essa parte de baixo aqui é u. Observe que você vai ficar com uma expressão do tipo 5 sobre u, tem 2x, né? U vezes 2x, du. Ou seja, você chega numa expressão que tem u e x ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Quando você muda a variável, você tem que ter uma integral apenas na nova variável, que é a variável u. Então, esse método aqui não é adequado mais. Por isso, nós vamos recorrer àquela tabela e nós vamos observar que a integral que mais se assemelha com a nossa que temos agora, eu vou apagar aqui para ficar mais limpo, é a integral do arco tangente. Observem, a integral de 1 mais u ao quadrado du é igual a arco tangente de u mais c, ou tangente a menos 1 mais c. Então, nós vamos fazer adaptações aqui no integrando para que a gente consiga uma expressão como essa aqui do nosso modelo. Vamos chamar de modelo, tá? Aquela listinha lá de informações. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Observe que nós precisamos colocar esse numerador igual a 1. Isso é fácil, é só colocar o 5 em evidência. Colocar o 5 multiplicando. Mas o denominador tem que começar com 1 também. Aqui nós temos 4. Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever esse x ao quadrado, fazendo com que apareça 4. Então, você escreve na forma 4x quadrado sobre 4. Aí, quando você colocar o 4 em evidência, no primeiro termo vai ficar 1, e nesse termo aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4. Se tiver dúvida, faça o teste, pegue esse 4 e multiplique dentro do parêntese, e o resultado tem que coincidir com o que era antes. Então, tá tudo certo, ó, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes x quadrado sobre 4 é o x ao quadrado. Muito bem. Então, agora, colocando esse 5 e esse 4 aqui fora, você vai ter a multiplicação por 1 dividido por 1 mais x sobre 2 ao quadrado. A gente pegou esse 4 do denominador e escreveu como sendo 2 ao quadrado. Aí, dessa forma, tanto o x como o 2 estão ao quadrado, aí colocamos um quadrado só. Agora, você vai observar que essa expressão é muito parecida com o que nós queremos. Já dá para identificar que se você chamar x sobre 2 de u, já vai ficar no modelo certo. Então, essa vai ser a mudança de variáveis que nós iremos fazer. Nós vamos chamar x sobre 2 de u, vai derivar o primeiro membro. Se ficar em dúvida, gente, sempre faz a mudança de variável. Depois, tem que derivar ambos os membros. É como se fosse uma derivação implícita. Você deriva u e multiplica por du. Agora, deriva o segundo membro e multiplica por dx. Então, nós vamos ter, derivada de u é 1. Então, 1 vezes du vai ficar du. E aqui tem que derivar, né? E a derivada do x sobre 2 é a mesma coisa, notem, ó. É a mesma coisa de 1 sobre 2 que multiplica x derivada. Então, aqui, ó, o número 1 sobre 2 vai ficar acompanhando a derivada do x, que é 1, né? Opa, vezes x. Então, nós vamos derivar e ficou apenas 1 sobre 2 dx. Agora, você tem que isolar o dx. Então, dx vai ser igual a 2 que multiplica du. Então, você agora tem uma expressão para dx e tem aqui, ó, vamos quadricular. Nós temos uma expressão para dx e temos também essa expressão aqui
para x sobre 2. Então, nós vamos substituir essas informações na integral. Então, a integral estava assim, a gente trabalhou com o integrando e deixou nesse formato. Agora, esse x sobre 2 você vai chamar de u, e esse dx é o 2du. Esse 2 aqui sai da integral, fica multiplicando 5, e esse 2 vai simplificar com 4. E nós temos agora a integral de 1 dividido por 1 mais 2 ao quadrado du, que é o arco tangente de u. Você poderia também escrever tangente a menos 1 de u. E no final, você substitui novamente o valor de u por x sobre 2. E aqui nós temos o resultado da integral. Bom, seguindo para o próximo exemplo, notem que nós temos uma integral muito parecida com a primeira, e nós iremos utilizar novamente a informação que a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du é o arco tangente de u mais constante. Então, vamos começar com o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Nós vamos olhar para esse número 3, e a gente quer que se transforme em 1, nós vamos colocar o 3 em evidência, porque nós queremos que o denominador desta fração fique nessa forma, 1 mais algum termo ao quadrado. Então, observe que o 2x ao quadrado, ele, apesar de não ter 3 explicitamente, você pode escrever na forma 2, vamos colocar o 3 aqui primeiro, 3 que multiplica 2x ao quadrado dividido por 3. Então, você acrescentou 3 e também dividiu por 3. Agora, quando colocar esse número 3 em evidência, vai ficar o 2x quadrado sobre 3. E na primeira parcela, quando você coloca 3 em evidência, fica esse 1 que está aqui, ok? Agora, notem, ó, nós pegamos esse 2 e esse 3, escrevemos aqui multiplicando o restante da expressão. O numerador ficou 1. Agora, o denominador, você vai fazer o seguinte. Observando aqui, ó, você deseja que seja algum número ao quadrado. Então, você tem que olhar para esse número que está aqui e detectar, identificar qual é o termo, qual é o número que é elevado ao quadrado, qual é a expressão que quando você eleva ao quadrado dê exatamente o que está aqui. 2, basta você colocar raiz de 2, que se você elevar ao quadrado, isso é igual a 2. O x, o x é o próprio x, né, que foi elevado ao quadrado. E o 3 é o raiz de 3. Raiz de 3, que elevado ao quadrado, vai ser o próprio 3. Então, nós vamos ter, ó, raiz de 2, x, raiz de 3. Tudo ao quadrado. Foi uma maneira diferente de escrever essa expressão, porque a gente quer que fique dessa forma, a escrita, fique algum termo ao quadrado. E agora, a gente já pode usar a mudança de variáveis. Então, aqui no lugar desse integrando, nós vamos ter essa expressão aqui. Vou avançar uma página para você olhar. Então, olha só, a gente estava com a integral, que vai ser reescrita nessa integral aqui. Chegou aqui, nós vamos substituir o raiz de 2x sobre raiz de 3 por u. A substituição foi feita aqui atrás. Então, ó, chamou de u, agora você vai derivar. Então, derivou o primeiro membro e multiplicou por du. Então, ficou 1 du, e aqui a derivada do segundo membro vezes dx. Notem que aqui no segundo membro, a derivada dessa expressão, você tem constante que multiplica x. Então, a constante continua multiplicando o resultado da derivação do x. A derivada do x é 1. Então, quer dizer que ficou essa expressão aqui, ó, du é igual a raiz de 2 sobre raiz de 3 dx. Aqui você vai isolar o dx. dx vai ser igual a raiz de 3 du sobre raiz de 2. Então, nós vamos pegar essa expressão e essa e substituir na integral. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui você colocou u, essa parte aqui é u, e esse dx é essa expressão aqui. Então, as constantes
são escritas fora da integral, fica multiplicando a integral. Vai ficar, então, esse 1 do numerador, o denominador vai ser 1 mais u ao quadrado du. Agora, essa integral é o arco tangente de u, ou tangente a menos 1 de u, que vai ficar multiplicado por essa constante que está aqui fora. Terminou aqui, aí você vai pegar esse u e vai substituir pela mudança de variável que você fez lá atrás. Raiz de 2x sobre raiz de 3. E aqui termina a nossa integral. Bom, o próximo exemplo é a integral de 1 dividido pela raiz de 4 menos x ao quadrado dx. Agora, a gente já pode observar que ela é um pouco diferente da anterior, porque apareceu um radical no denominador. Vamos constar a nossa lista. Olha só, observando a lista, essa expressão, a 11ª expressão aqui, ó, a derivada do arco seno, ou do seno a menos 1 de x, é 1 dividido por 1 menos x ao quadrado. Essa expressão aqui é semelhante com a integral que nós queremos calcular. Então, nós já sabemos que vai ser algo que envolve o seno a menos 1, ou o arco seno. Nós só temos que deixar a expressão exatamente nesse padrão. Então, vamos voltar lá para a nossa integral. Aqui está a integral para a gente comparar. Aqui, em vez de seno a menos 1, eu escrevi arco seno. Então, notem que esse 4, ele vai ter que ser um número 1. Então, nós vamos começar colocando esse 4 em evidência. Aquela mesma história, x ao quadrado não tem 4 aparentemente, você vai ter que ajustar. Então, você vai escrever 4x ao quadrado sobre 4. Aí, colocou o 4 em evidência, sobrou, então, x quadrado sobre 4 no segundo termo, e no primeiro termo ficou 1. Utilizando a propriedade raiz de AB é igual a raiz de A vezes raiz de B, nós podemos reescrever este radical, que tem esse 4 multiplicando o parêntese, como um produto de radicais. Vai ficar raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Esse 2 é este que está escrito aqui, ó. Ele saiu aqui multiplicando o denominador. Agora, ficou raiz de 1 menos x quadrado sobre 4 inicialmente, que nós vamos observar que 4 é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E nós vamos usar a propriedade a elevado a n sobre b elevado a n é ab elevado a n. A gente vai usar o mesmo expoente, tanto para x como para 2. E dessa forma, a gente conseguiu deixar a nossa expressão nesse formato que está aqui, nesse modelo. Então, já fica claro para a gente, ó, que quem vai ser o nosso u é o x sobre 2. A gente poderia escrever lá na integral, se você quiser. Vou avançar aqui para você ver, ó. Então, nós partimos dessa integral, fizemos ajustes no integrando e podemos escrever dessa forma. Agora, já sabendo que, já conhecendo a integral do arco seno, nós vamos chamar x sobre 2 de u. Eu vou voltar para você ver como é que foi feito. U é x sobre 2. Então, vai derivar o primeiro termo, primeiro membro. Derivada de u é 1. 1 vezes du, que é o próprio du. E a derivada do segundo membro, que é a derivada do x sobre 2 vezes o dx. A derivada do x sobre 2 é a mesma coisa de derivar 1 sobre 2 que multiplica x. Aí, a gente deriva o x, que é 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. Tudo isso é multiplicado por dx. Agora, nós vamos isolar o dx aqui nessa expressão. Então, o dx vai ser igual a 2du. Então, voltando na nossa integral, esse termo aqui é u e esse dx é o 2du. Aí, nós utilizamos aqui esse 2 saiu da integral, que simplificou esse 2 aqui do denominador, e nós chegamos na integral que corresponde ao arco seno de u. Soma a constante no final, quando você já calculou. E agora, para concluir, esse u é o x sobre 2. E aqui está a nossa integral, o resultado da integral, que é, na verdade, a primitiva da função que estava lá no integrando, né? Que é essa daqui.
Seguindo para o próximo exemplo, agora nós temos a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Aqui nós vamos lembrar o seguinte, a gente pode escrever, nós vamos utilizar aqui a substituição simples, nós vamos chamar u de seno de x, porque sendo o seno de x, quando a gente deriva, a gente cai em cosseno de x dx, e cosseno de x está presente aqui na expressão, então ele vai ser cancelado. Então, olha só o que a gente faz. A gente observa que seno ao quadrado de x é o seno de x que está elevado ao quadrado, certo? Aí, nós vamos pegar e substituir seno de x por u. Derivando em ambos os membros, nós vamos encontrar que du é igual a cosseno de x dx, e daqui nós vamos isolar o dx. Então, isolando o dx, esse cosseno passa dividindo du, está aqui, ó, 1 sobre o cosseno de x du, que será substituído aqui no dx. Então, reescrevendo a integral, olha, seno ao quadrado de x dx é seno de x elevado ao quadrado vezes o cosseno de x dx. Esse seno de x é u, ele vai ficar elevado ao quadrado, porque aqui está elevado ao quadrado, vezes o cosseno de x, que está aqui, e vezes dx, que é essa expressão toda, que tem um denominador igual a cosseno de x, que vai anular com o de cima, foi simplificado aqui. E ficou, então, apenas u ao quadrado du. Agora, é uma função potência. Então, você vai aplicar a regrinha da potência somando 1 no expoente e dividindo a fração aqui pelo mesmo valor. E somar a constante c no final. Ao terminar, nós vamos ficar com 1 ao cubo sobre 3, mais c. E nós vamos lembrar que u é seno de x. Então, elevando ao cubo, nós vamos ter seno ao cubo de x sobre 3 mais constante. Para finalizar nossa aula, vamos resolver agora a integral de 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo. Essa integral ela é diferente das anteriores, porque nós temos aqui dentro do radical o 1 mais x ao quadrado que está elevado ao cubo. Então, ela não se assemelha nem com o arco seno, nem com o arco tangente, né? Então, o que nós vamos fazer? Procurar na nossa lista alguma relação que utiliza 1 mais algo ao quadrado. Essa relação é a 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Tangente ao quadrado de x, vamos cortar esse x aqui que não existe, secante ao quadrado de x. Então, nós vamos fazer a mudança de variáveis, chamando x de tangente de u. E dessa forma, quando você derivar ambos os membros aqui dessa equação, a derivada do x é 1. Então, 1 vezes dx, ficou dx. A derivada do segundo membro vezes du. A derivada do segundo membro vai ficar secante ao quadrado de u, vezes du. O dx já está isolado. Dx é secante ao quadrado de u du. Então, voltando na integral, nós iremos escrever 1 dividido por 1 mais tangente ao quadrado de u elevado ao cubo, vezes a secante ao quadrado de u du. Esse 3 que está aqui como potência do radicando, ele pode ser escrito fora da raiz. Aqui a minha escrita não ficou muito adequada, mas o que eu quero escrever é isso, ó. O colchete e o 3 fora, o 3 aqui em cima, certo? Agora, dentro, nós temos esse secante ao quadrado. Esse 2 vai cancelar com o radical. Então, vai sair secante ao quadrado. E lembrar que ainda tem esse 3 como potência. Então, vai ficar secante de u elevado a 3. Em cima, nós temos a secante de u ao quadrado.
que nós vamos simplificar com a de baixo e ainda vai sobrar embaixo secante de U. Secante de U é 1 sobre cosseno de U. Então, quando você escrever 1 sobre secante, você está com a fração 1 dividido por 1 sobre cosseno de U. Então, quando você fizer a regrinha da fração, conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda, você vai ter cosseno de U, que está aqui. E, por fim, a integral do cosseno de U du é o seno de U mais constante. Agora, nós vamos voltar nas substituições que nós fizemos, nós vamos substituir esse U. A princípio, você pensaria que x, como que eu vou isolar U aqui nessa expressão? Se você colocar a tangente a menos 1, você vai ter tangente a menos 1 de x é igual a U. Pode usar isso aqui. Mas tem um outro recurso que é feito onde você não utiliza tangente. Ele é um ajeitamento que envolve várias partes. Então, olha só. Como forma alternativa, a gente fez a substituição, a mudança de variável, chamando x de tangente de U, certo? E nós temos a relação secante ao quadrado de U igual a 1 mais tangente ao quadrado de U. Então, nós vamos pegar essa tangente, nós vamos substituir por x e vamos ficar com a expressão secante ao quadrado de U é 1 mais x ao quadrado. Agora, nós sabemos que secante é 1 sobre cosseno. Então, essa expressão aqui, na verdade, é 1 sobre cosseno de U. Vamos escrever aqui, ó. Eu estou nessa equação, certo? Ela pode ser escrita como sendo 1 sobre cosseno ao quadrado de U igual a 1 mais x ao quadrado. Agora, você multiplica aqui, ó, meios e extremos, e vai ficar, então, com, vou escrever aqui embaixo, ó, 1 mais x ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de U, é igual a 1. Agora, isola cosseno ao quadrado, vai cair nessa expressão aqui. Cosseno ao quadrado é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, certo? Agora, usando a relação fundamental, cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U igual a 1, a gente vai isolar o seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado é essa expressão que está aqui em cima. 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Tirou o mínimo múltiplo comum aqui, ó, que é 1 mais x ao quadrado, que multiplica 1, vai ficar, vou escrever aqui, ó. Esse cálculo, esse resultado foi feito pelo mínimo múltiplo quadrado, pelo mínimo múltiplo comum aqui de cima, que é 1 mais x ao quadrado, que multiplica 1 mais x ao quadrado. E esse número vezes ele mesmo é 1, vezes menos 1, aí corta menos 1 com menos 1, então ficou x ao quadrado. Aqui, nesse seno ao quadrado de U, você agora vai colocar a raiz quadrada em ambos os membros. E vai ter a relação, então, seno de U é a raiz quadrada de x quadrado, dividido por 1 mais x ao quadrado. O numerador, a raiz do numerador é x, e o denominador você vai deixar como 1 mais x ao quadrado. Então, dessa forma, como o resultado que a gente tinha encontrado é seno de U mais c, então quer dizer que o resultado é x sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Essa expressão está escrita assim, mas isso aqui é o mesmo que raiz de 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo, certo? E aí, assim, a gente termina as nossas integrais de hoje. Para fixar o que nós estudamos hoje, é muito importante que você refaça esses exemplos e resolva mais alguns outros exercícios. Bom estudo para todos e até a próxima aula.